Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. No nosso último estudo, a gente viu o início da Igreja de Jesus Cristo e o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre os 12 apóstolos em Atos 2, no início da Igreja para os judeus, e até Atos 10, só judeus faziam parte da Igreja. Então, Deus enviou o Espírito Santo sobre Cornélio e os seus para indicar para Pedro que a igreja também estava sendo aberta para os gentios, os que não eram judeus. E eles começaram a falar em línguas, tanto em Atos 2, os 12 apóstolos, como em Atos 10, Cornélio e os seus da sua casa, né? E hoje a gente vai estar vendo os dons milagrosos do Espírito Santo, que também teve um propósito, né? O propósito foi que no início da igreja, como não existia a Bíblia, as pessoas, os discípulos falavam de Jesus Cristo e para as pessoas acreditarem, eles faziam milagres ou falavam em línguas e as pessoas viam que era uma coisa sobrenatural e acreditavam no Evangelho. Mas o Espírito Santo é dado a todos os cristãos, discípulos, no momento do batismo, como a gente vê em Atos 2:38, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado nesse momento para todos os discípulos, no momento do batismo. E em Atos 2, 42, 43, aliás, a gente vê o seguinte, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, os apóstolos que faziam sinais e maravilhas no início da igreja, onde 3.000 era batizado, né? Em Atos 5 também, Atos 5:12, diz assim, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilha entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então a gente vê aqui os apóstolos que realizavam muitos sinais e maravilhas no início da igreja. Para que eles, não existia a Bíblia naquele momento, só o Velho Testamento, né? E para eles falarem de Jesus Cristo, eles faziam milagre para as pessoas irem acreditando, né? Em Atos 6, 5, a gente vê aqui, vamos ler aqui, Atos 6, 5 e 6, diz assim: Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele já era batizado e ele era cheio do Espírito Santo, porque ele tinha recebido o Espírito Santo no batismo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Barmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Aqui a gente vai começar a ver que os apóstolos impunham as mãos nos discípulos e eles podiam fazer milagres também e falar em línguas, para que eles pudessem ir para outras regiões e falar de Cristo e fazer algum milagre para as pessoas acreditarem, né, no que ele está falando. Vamos comprovar isso em Atos 8, 4. Atos 8, de 4 a 8. Diz assim, os que havia sido disperso pregava a palavra por onde quer que fosse,
Indo Felipe, tá vendo? Um daqueles 7 lá que os apóstolos colocou a mão. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando grito, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Você viu por que as pessoas ouviam? Dava crédito no que ele falava? Porque eles faziam sinais milagrosos e para ele anunciava Jesus Cristo. E quando a multidão viu, no 6, que Felipe fazia sinais milagrosos, deu unânime atenção ao que ele dizia. Senão eles não iam prestar atenção no que ele dizia, né? Agora a gente vai ver aqui, ó, Atos 8, de 9 até o 18. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, dos mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Está vendo aqui? Eles já tinham sido batizados. Não é uma contradição dizer aqui que eles não tinham recebido o Espírito Santo aqui. Não tinha descido o Espírito Santo. Porque ele estava falando aqui de dons milagrosos, né? Esse dom milagroso não tinha descido. Mas em Atos 2:38 fala que no batismo recebe o Espírito Santo. Só que você viu que foi necessário vir Pedro e João, teve que vir apóstolo, porque só assim eles recebiam o Espírito Santo. No 18 diz assim, ó, para confirmar isso, ó, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Tá vendo? Simão viu que o Espírito era dado, aqueles milagres, que ele era mágico, né? Iludia o povo. Mas quando ele viu que podia fazer maravilhas e milagres, né, pela imposição de mão dos apóstolos, ele queria dar dinheiro para os apóstolos pôr a mão sobre ele, para ele poder fazer milagre verdadeiro, né? Não ficar iludindo o povo, né? Então a gente vê aqui que somente os apóstolos podiam impor as mãos e passar os dons milagrosos. Quando os apóstolos morreram, acabou isso, né? Igual eu disse no vídeo anterior. Aí a hora que morreu o último que tinha esse poder, que os apóstolos tinham posto a mão, cessou tudo. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 13, 8 a 9. Diz assim, ó. 1 Coríntios 13, 8 a 9. Ó. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará.
Pois em partes conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Olha o que é perfeito aqui na minha mão. Naquele momento, eles não tinham a Bíblia completa, perfeita, igual a gente tem hoje. Então, eles tinham que falar em línguas, fazer esses milagres. Mas aqui diz que o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, a hora que morreu aquele último que o apóstolo pôs a mão, cessou os dons milagrosos. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus, Jesus, não pode fazer milagre hoje. Mas no início da igreja, tinha o propósito de propagar a palavra, de fazer milagres para as pessoas prestarem atenção no que eles estavam falando. E vamos ver aqui, ó, no 1 Coríntios 14, 22 e 23, diz assim, ó: Portanto, as línguas são sinais para os descrentes e não para os que crê. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Né? Tá vendo aqui, ó? Diz que as línguas é um sinal para os descrentes. Eram línguas conhecidas, como a gente viu no outro vídeo, em Atos 2, quando desceu o Espírito sobre os apóstolos, que eles falavam em línguas para outras nações que estavam lá na festa de Pentecostes entender o que ele estava falando, né? Então é um sinal para os descrentes, para pregar a palavra de Jesus, e não para os crentes. E no 14, 27 diz assim, ó: Se porém alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá vendo? Então, hoje em dia a gente vê as pessoas usando o dom de línguas, que era só no primeiro século, errado. Eles falam em línguas que não existe, que não é idioma de outro, não é para pregar a palavra. E aqui diz, ó, no 27 que a gente acabou de ler: se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Hoje você entra numa igreja que usa essa prática, tá a igreja inteira falando misturado, não está falando mais de 2 ou no máximo 3, e não tem intérprete, né? Aquilo ali vira uma bagunça, e se entrar um incrédulo, né? É o que falamos anteriormente, vão achar que eles estão loucos, não vão? E no 33 diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, né? Como em todas as congregações dos santos. Então, Deus é um Deus que quer ordem na igreja. Então, ele estipulou aqui os objetivos do dons milagrosos e do batismo com o Espírito Santo. Tudo teve um propósito no primeiro século. E a gente viu que o que é em partes vai cessar quando vier o que é perfeito, que já chegou para a gente, que é a Sagrada Escritura. Vou deixar aqui o meu e-mail. Se tiver dúvidas, você me escreva. A gente pode marcar um estudo pessoal. E compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus seja pregada. E se inscreva no canal, dê um like aí. E fiquem com Deus. E depois a gente faz um outro vídeo com outros estudos. Amém?